Oi pessoal, sejam bem-vindos. Na continuidade da resolução dos exercícios da seção 4.1 da parte de grupos do livro de Álgebra Moderna do Higino e do IESE, nós vamos resolver o exercício 8. Mostrar que o conjunto Q asterisco por Q, munido da operação T invertido, ou aquela operação de perpendicularidade que a gente está acostumado, né? O símbolo de perpendicularidade, definida da forma um par ordenado operado com outro par ordenado vai ser, olha só que interessante, a primeira coordenada multiplicado pela primeira e depois a segunda coordenada multiplicado pela primeira somado com a segunda coordenada do segundo par ordenado. Então, essa lei de formação é a lei que essa operação define, tá? Então, a gente quer mostrar que esse conjunto com essa operação definida é um grupo. Como a gente faz isso? Verificando que cada uma daquelas condições já vistas exaustivamente aqui são satisfeitas, tá? Então, para começar a repetir a questão aqui, vou começar fazendo o quê? Explicando novamente como que a lei de composição aqui foi dada, né? Então, olha só, o resultado vai ser um par ordenado. Cada uma das coordenadas que estão aparecendo aqui, a primeira sempre vai estar em Q asterisco, ou seja, racionais não nulos, a segunda nos racionais, então podem inclusive ser iguais a zero. E o que vai ser a operação de dois pares ordenados desse conjunto? Vai ser multiplicar a primeira coordenada com a primeira, então AC vai gerar esse resultado, certo? E para a segunda coordenada, nós vamos ter primeiro a segunda coordenada do primeiro par multiplicado pela primeira coordenada do segundo par, gerando essa primeira parcela aqui, e depois a gente soma com a segunda coordenada do segundo par ordenado. Ok? E aí nós obtemos toda a segunda coordenada do resultado. Então é assim que essa operação foi definida. Então, para demonstrar, primeiro é claro que esse conjunto é diferente de vazio, né? Porque ele é o conjunto de pares ordenados, onde a primeira coordenada são racionais não nulos e a segunda coordenada são todos os racionais. E existem infinitos pares ordenados assim, já que existem infinitos elementos em cada um desses conjuntos, tá certo? Por exemplo, a gente pode pegar o par 2, 0. O 2 está em Q asterisco, o 0 está em Q. Então, com certeza, esse par ordenado está nesse conjunto. Então, claramente, ele é diferente de vazio. Agora, para provar que essa operação é fechada, nós pegamos dois pares ordenados pertencentes ao conjunto. Então, significa que tanto o A quanto o C pertencem a Q asterisco e o B e o D pertencem a Q, tá? Então, pelo fechamento tanto da soma quanto do produto desses dois conjuntos separadamente, né, a gente sabe que esse resultado AC pertence a Q asterisco, porque tanto A quanto C são não nulos. Então, o produto dos dois também é não nulo e está no conjunto dos racionais. O BC vai estar nos racionais, o D também está por hipótese e soma de racionais é racional. Então, a gente tem aqui que esse resultado também está no conjunto dos racionais, tá certo? Então, na realidade, quando a gente operar dois pares ordenados, que vai ter como resultado isso aqui, a primeira coordenada do resultado, a gente sabe que está em Q asterisco, a segunda coordenada a gente sabe que está em Q. Então, esse resultado pertence ao conjunto Q asterisco por Q, tá bom? Ou seja, a gente garante que vale o fechamento para esse conjunto com essa operação T invertido, beleza? Agora, para provar as demais, vou considerar, além dos dois pares AB e CD, que nós já consideramos, um outro par que eu vou chamar de FG, também nesse conjunto. Tá? Então, é claro que o F está no Q asterisco e o G está em Q, tá bom? Além disso, olha só, se nós pegarmos aqui para provar a associatividade e associarmos os dois primeiros, esse resultado aqui dentro do colchetes é AC BC mais D, como a operação foi definida, né? Então fica esse par ordenado operado com essa operação T invertido com FG. E aqui a gente vai só usar a regrinha. Primeiro vezes o primeiro, então vai ficar ACF, e depois segundo com o primeiro somado com o segundo aqui. Então vai ficar BC vezes o F, o D vezes o F, e o resultado a gente tem que somar com o G, igual apareceu aqui, tá certo? Então, eu só apliquei a lei de formação que foi dada aqui para essa operação T invertido. Agora, eu vou fazer o contrário, eu vou associar os dois últimos aqui, os mesmos elementos, só que associando os dois últimos. Então, vou repetir o AB, e esse resultado vai ser operado com o resultado dessa operação aqui, ó. Com o mesmo raciocínio,
primeiro vezes primeiro, então CF, depois segundo vezes primeiro e o resultado somado com o segundo. Então vai ficar DF mais G. Só que quando nós operarmos o AB com esse outro par ordenado, seguindo a mesma regra, vai ficar primeiro vezes primeiro, então ACF, que está aqui, depois segundo vezes primeiro, então BCF, somado com a segunda coordenada, que é DF mais G. Então vai ficar BCF mais DF mais G. Observem que os dois resultados encontrados são exatamente a mesma coisa, garantindo para a gente que essa igualdade é verdadeira e que, portanto, vale a propriedade associativa, tá bom? Já para a garantia da existência do elemento neutro, eu vou considerar que existe um par alfa-beta, que é o neutro desse conjunto para essa operação especificamente, né? Então, se ele é um neutro, tem que valer que a primeira coordenada dele, que é o alfa, tem que estar em Q asterisco, que a segunda coordenada tem que estar em Q, e que, além disso, tem que valer que para qualquer par ordenado que nós tomarmos nesse conjunto, se nós operarmos esse par ordenado genérico com o candidato ao elemento neutro, o resultado tem que dar esse mesmo par ordenado AB, tá certo? E é a partir dessa igualdade aqui que nós vamos descobrir qual deve ser o valor do alfa e qual deve ser o valor do beta. Então daqui sai, ó, se a gente aplicar a operação como ela foi definida, o resultado, né, de AB operado com alfa-beta vai ser primeiro vezes primeiro, então A vezes alfa, depois segundo vezes primeiro, B vezes alfa, somado com o segundo aqui, que é beta. Então, B alfa mais beta. E isso tem que ser igual a AB, ok? Chegamos então numa igualdade de pares ordenados. E como resolvemos isso? Igualando os pares correspondentes. Então tem que valer que A vezes alfa tem que ser igual a A e que B alfa mais beta tem que ser igual a B. Da primeira igualdade, como o A por hipótese está em Q asterisco e portanto não é zero, a gente pode concluir que o alfa é igual a 1. E 1, percebam que está no conjunto Q asterisco, né? Ele é um racional não nulo, beleza? E além disso, substituindo o alfa igual a 1 na segunda igualdade, nós chegamos em B mais beta igual a B. E, portanto, daí sai que o beta tem que ser igual a zero. Tá? E zero pertence ao conjunto dos racionais. Daí segue que o par ordenado alfa-beta, na realidade, é o par 1, 0. E o 1, 0, com certeza pertence ao conjunto Q asterisco. Por quê? Porque 1 a gente sabe que está em Q asterisco, o 0 a gente sabe que está em Q. Então, na realidade, o par alfa-beta, os elementos alfa e beta, não dependem do par escolhido no conjunto. Eles são sempre iguais a 1 para o alfa e 0 para o beta. Então, esse par ordenado é que é o elemento neutro desse conjunto, considerando essa operação. Então, a gente tem garantias que o elemento neutro existe e até encontramos qual é esse elemento. É o par 1, 0. Só falta verificar que cada elemento desse conjunto vai possuir o seu respectivo inverso. Então, vou considerar que xy é o inverso de um par genérico AB lá no conjunto que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, deve valer que o x pertence a Q asterisco, porque ele é a primeira coordenada, deve valer que o y pertence a Q, porque é a segunda coordenada, e também deve valer que para qualquer par AB que eu tomar nesse conjunto, quando eu operar o AB com seu inverso, o resultado tem que dar o elemento neutro, correto? É isso que significa ser inverso. E o neutro a gente já viu que é o par 1, 0. Então, essa igualdade tem que ser satisfeita, e é a partir dela que nós vamos encontrar qual deve ser o valor do x, qual deve ser o valor do y. Então, daí sai, se a gente fizer a operação aqui, nós vamos ter primeira coordenada com primeira, então A vezes x, que está aqui, depois segunda com primeira, então bx, somado com a segunda aqui do segundo par, que é y. Então vai ficar bx mais y. E isso tem que ser igual ao neutro, que é 1, 0. Igualando aqui as coordenadas, nós vamos ter que o ax tem que ser igual a 1 e que o bx mais y tem que ser igual a 0. Como o A é não nulo, porque ele está em Q asterisco, sai que o x é 1 sobre A. E já substituindo o x por 1 sobre A na segunda igualdade, a gente vai ter o quê? Que o b vezes 1 sobre A mais y é igual a 0. Ok? Essa aqui já está resolvida. E daqui vai sair que o y é igual a menos b sobre A. Ok? Aí observe o seguinte. O A está em Q asterisco. É um racional não nulo.
Então, 1 sobre ele continua sendo um racional não nulo. O A é um racional não nulo e o B é um racional. Então, esse quociente continua sendo um número racional. Tá? Então, o x a gente tem certeza que está em Q asterisco, o y a gente tem certeza que está em Q, porque por hipótese o A está em Q asterisco e o B está em Q. Então, daí sai que, dado qualquer par ordenado AB no conjunto, vai existir o seu inverso, e esse inverso é simplesmente dado por 1 sobre A, que é o x, e menos B sobre A, que é o y, que a gente acabou de ver, que está nesse conjunto, correto? Portanto, para cada elemento desse conjunto vai existir o respectivo inverso. Ora, se nós vimos que esse conjunto é não vazio, é fechado, associativo, possui elemento neutro e também possui inverso, nós provamos todas as condições para garantir que esse conjunto, com essa operação que foi dada, é com certeza um grupo, ok? E com isso a demonstração é encerrada. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, tchau!